Fala galera do Binóculo, estamos mais um Nas Lentes do Binóculo e estamos aqui com o pastor Carlos Augusto Bailate. Então vamos estar vendo sobre os 3 mitos do arminianismo. Se liga aí então, pessoal. Bom, então vamos começar. Pastor, a respeito do arminianismo e os 3 mitos que cotidianamente nós observamos na igreja e nos ambientes teológicos. O que o senhor tem para nos passar? Ok, é uma boa pergunta, né, para todos aqueles que estão nos assistindo. Eu diria que existem muitos mitos construídos sobre o arminianismo, especialmente por pessoas do Facebook, da internet, as redes sociais de uma forma geral. Um desses mitos seria equiparar o arminianismo ao pelagianismo ou semi-pelagianismo, né? O pelagianismo, doutrina esta, ou pensamento este, que vem de um monge bretão chamado Pelágio, que é contemporâneo de Agostinho e vive ali por volta do V século, ele vai ensinar, por exemplo, que o pecado de Adão não afetou o homem. E o homem ele tem total livre-arbítrio, ele pode se aproximar de Deus sem que necessite de um auxílio da graça. Já o semi-pelagianismo, que ele é, na verdade, mais defendido por João Cassiano, que mais ou menos também é contemporâneo ali naquele contexto de Pelágio e Agostinho, ele vai dizer que a pessoa pode dar o primeiro passo em direção a Deus, mas esta pessoa, ela dá o primeiro passo por meio do seu livre-arbítrio e só depois é que ela pode, talvez, ser assistida pela graça. Então, Armínio nunca ensinou algo nesse sentido. Aliás, Armínio, nas suas obras, ele critica Pelágio e o pelagianismo, chamando esses tipos de pensamentos de heresia e de falsidade. Então, uma pessoa que chama Armínio e, consequentemente, os arminianos clássicos ou wesleyanos de pelagianos ou semi-pelagianos, ela nunca leu Armínio e nunca leu obras de John Wesley ou dos verdadeiros arminianos clássicos e wesleyanos. Então, eu diria que esse é o primeiro mito, de uma forma geral, né? O arminianismo não tem nada a ver com pelagianismo e semi-pelagianismo. Um segundo mito que está atrelado a este é a ideia de que o arminianismo não é uma doutrina da graça, mas é uma doutrina antropocêntrica. Ela tem o homem no centro e não a graça. E eu, obviamente, convidaria essas pessoas a lerem Armínio e a verem que Armínio diz que ele atribui a graça ao início, à continuidade e à consumação de todo o bem. E Armínio dirá que até mesmo uma pessoa já regenerada, sem o auxílio da graça, ela não pode fazer nada. Então, eu diria, sem nenhum medo de errar, que Armínio esboça ou defende uma teologia absolutamente caricêntrica. Né? Caricêntrica vem de charis, palavra grega para graça. Então, a doutrina arminiana é uma doutrina absolutamente alicerçada na graça. Uma outra, talvez uma terceira e última, um terceiro e último mito que muitas vezes os anti-arminianos ou outros desinformados dizem, é dizer que é possível existir um híbrido de calvinismo e arminianismo chamado de calminianismo, vamos assim dizer. Então, o calvinismo e o arminianismo são sistemas teológicos absolutamente opostos, distintos. Então, o calvinismo ensina a graça irresistível, o arminianismo a graça irresistível. O calvinismo, ele fala sobre a expiação limitada, Jesus morreu apenas por um grupo de pessoas. No arminianismo, Jesus morre por todos. No calvinismo, a eleição é incondicional, a eleição para a salvação. No arminianismo, ela é condicionada à fé prevista e condicionada à permanência nesta fé prevista por Deus desde a eternidade. Então, o sujeito que se diz calminiano, na verdade, ele é um confuso e que talvez ele não tenha lido ou se inteirado sobre o assunto, quando, na verdade, este híbrido de calvinismo e arminianismo não é possível. Poderemos colocar outros mitos, né? Ou tentar desbancar outros mitos, como a ideia de que o arminianismo nega a soberania divina, o que não é verdade. O arminianismo ensina sobre um Deus soberano, mas que não necessariamente, por ser soberano, deve determinar todas as coisas. Deus controla todas as coisas na concepção arminiana, sem determinar tudo. Ele deixa um espaço, ainda que limitado, para a liberdade humana agir. Porque se Deus for determinar todas as coisas, obviamente ele será inevitavelmente o autor do mal e do pecado. Enfim, teríamos outros mitos para expor aqui, mas eu creio que esses, de uma forma geral, já abrangem o cerne da teologia arminiana. Em geral, eu diria que é isso. Sim, pastor, uma última pergunta. Sim, Gostaria de perguntar sim. ao senhor
a respeito do ponto de vista histórico. Muitas vezes nós vemos que os calvinistas vão dizer que a teologia deles é mais bíblica, pelo ponto de vista histórico, mas não é isso que nós vemos nos pais da igreja, né? Então, o que o senhor tem para falar a respeito dessa origem arminiana, que não foi sistematizada, mas que ela foi, né, tem uma origem nos pais da igreja? O que o senhor tem pra... Muito boa observação, né? Então, por exemplo, quando nós... Vamos pegar um exemplo, vamos pegar a situação da expiação, a expiação ilimitada, a crença de que Jesus ele teria morrido, e na nossa percepção, na percepção arminiana, de fato ele morreu por todas as pessoas, sem exceção. Esse tipo de pensamento, ele estava presente nos pais da igreja. E isso é tão interessante que um próprio bispo calvinista chamado John Davenant, que esteve presente ao sínodo calvinista de Dort, em Dordrecht, ele vai dizer que essa ideia de que Jesus teria morrido apenas por um grupo de pessoas está ausente nos pais da igreja. Quem diz isso não é um arminiano, né, que tem interesse em dizer isso ou ensinar isso, é um calvinista sincero, honesto. Não estou dizendo, obviamente, pelo amor de Deus, que os calvinistas não sejam, tá? Mas estou dizendo que quem diz isso é um calvinista honesto. Então, a ideia, por exemplo, da salvação com base na presciência da fé. Isso não é ensinamento apenas de Armínio, não é uma inovação teológica ou exegética de Armínio. Está presente em Agostinho nos seus primeiros escritos. Está presente em vários outros dos pais da igreja. Então, a ideia de que, como vemos no calvinismo, que a presciência não é uma presciência pura, o que Deus prevê, ele prevê porque ele colocou lá na frente, esse tipo de ensinamento está ausente nos pais da igreja. Então, o arminianismo, enquanto historicamente ele só surge como nomenclatura depois do século XVI na Europa, todavia os conceitos daquilo que hoje se chama arminianismo estão de certa forma presentes já nos pais da igreja ao longo de toda a Idade Média, chegando até os dias de hoje, de forma bem sucinta eu diria isso. Muito bem, pastor, muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do nosso vídeo, do nosso canal, curte aqui embaixo nas nossas redes sociais. E é isso aí, pessoal. Até uma próxima.